Oi! Olá! Tem Bíblia aí? Então vamos aprender juntos hoje que a Bíblia tem para nos ensinar. Corre lá, pega a sua Bíblia. Estou aqui com o propósito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se isso interessa a você, eu quero te convidar a ficar aqui comigo. Boa tarde para quem vai participar online, ao vivo aqui. Boa noite para quem vai entrar depois. Bom dia, seja muito bem-vindo. Quero convidar você nessa caminhada de conhecimento da palavra do Senhor. Eu vou colocar aqui o texto que a gente vai usar hoje para essa meditação. Fica no livro de Gênesis, capítulo 16. Como diz pastora Thalita, a Bíblia ela é cinematográfica, né? E a gente aprende muito com as histórias que parecem histórias de filme, de novela. E todas as vezes que a gente vai meditar, a gente sempre aprende algo novo. E hoje eu quero meditar nessa história de Abraão com Sara e Agar. E todos os problemas, as questões que aparecem ali. E nós vamos falar sobre decisão em cima dessa história. Decisão e consequência. Então já vou começar a ler aqui para a gente ganhar tempo e para a gente poder aprender. Vou ler só os primeiros versículos, que diz assim, ó: Sarai, esposa de Abraão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abraão: O Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abraão concordou com a proposta de Sarai. Só vou ler até aqui, porque a gente vai desenvolvendo o texto e o assunto aqui que a gente vai aprender hoje, tá? Então, o contexto dessa história fala de um momento em que a esposa de Abraão, ainda, né, Abraão, ela vai propor para ele deitar-se com a serva dele. Nesse momento, Deus já havia feito a promessa a Abraão de que ele seria pai de nações, né? Mas Abraão já estava preocupado com isso por conta da idade. Ele questiona Deus, né? Do que adianta as tuas bênçãos, as tuas promessas, se eu vou morrer e os meus bens vão ficar para o meu servo? E aí Deus vai dizer para ele: não, você vai ter um filho. Então Deus já faz uma promessa para Abraão, mas os anos se passam, Sarai ainda não engravida, e aí ela vai propor para ele deitar com a esposa, com a serva dela, né? Naquela época era algo cultural, mas é bom a gente deixar claro que apesar de ser uma cultura judaica, essa possibilidade do marido se deitar com a serva para ter filhos, nunca foi da vontade do Senhor que o marido tivesse mais de uma esposa, né? A poligamia não é uma proposta bíblica. Então, mas ainda assim é uma cultura e era possível. E aí Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão decide aceitar a proposta de Sara, né? De Sarai ainda, sem questionar, sem argumentar, apesar de já saber da promessa. E eu acredito que por conta da preocupação que ele tinha, por conta do tempo que já havia passado, né? Ele recebe a promessa, mas eu creio que havia uma ansiedade, né? E uma necessidade muito grande de Abraão gerar filhos. E é justamente por causa disso que eu acredito que ele se precipita em não orar a Deus, né? Porque a gente percebe aqui nesse texto que Abraão ele não se preocupa em orar ao Senhor, em perguntar a Deus se a promessa que Deus havia feito se cumpriria daquela forma, se era através da serva que o filho prometido a ele viria. Abraão não chama a esposa para conversar e vamos ver se essa é a melhor decisão a se tomar. Ele simplesmente acata a ideia da sua esposa. E eu fiquei pensando que diante das nossas necessidades, assim como Abraão tinha a necessidade de ser pai, de ter um filho, já havia promessa. Quantos riscos nós corremos diante das necessidades que nós temos? Porque a gente se vê diante de algo que nós queremos muito e às vezes, como Abraão, passamos anos esperando por uma oportunidade para conquistar aquilo que nós tanto desejamos.
e a gente se vê diante de uma proposta que vai nos levar a conquistar aquilo. E aí, sem questionar, muitas vezes a gente aceita as propostas. Nós muitas das vezes aceitamos, e por ser algo que eu quero, que eu acho que eu necessito, eu até uso, né, aquela expressão, foi o próprio Deus, ou veio de Deus, ou é de Deus, porque é uma coisa que eu preciso. Mas a realidade é que nem tudo que vem para nós é de Deus, ainda que pareçam ser coisas boas. E por conta da necessidade que Abrão tinha, ele se precipita naquela decisão de concordar com Sara, sem orar ao Senhor, porque quem sabe talvez era daquela forma mesmo que Deus queria abençoá-lo, mas ele não pergunta isso a Abrão, ele não pergunta isso a Deus. Ele não questiona isso com o Senhor, e muito menos com a sua esposa. Então ele se decide precipitadamente a deitar com a serva da sua esposa. E quantas vezes nós também caímos em ciladas? Quantas vezes nós quebramos literalmente a cara, porque nós aceitamos propostas que parecem ser boas, que parecem atender a nossa necessidade imediata, e depois nós vamos ver lá na frente a consequência que não é boa, assim como nessa história que a gente vai falar aqui. E eu creio que isso acontece porque o nosso coração ele é ansioso. Nós somos precipitados. Temos muita dificuldade de esperar, né? E é justamente por conta da dificuldade de esperar que nós temos é que nós perdemos aquilo que é perfeito e que é bom, que vem de Deus. Porque Deus ele tem um tempo para trabalhar, um tempo para nos aperfeiçoar, um tempo para nos preparar para receber aquilo que nós necessitamos. E muitas das vezes nós somos impacientes, intolerantes, exigentes, né? E aí quando aparece diante de mim aquilo que vai atender a minha necessidade, assim como apareceu para Abraão a oportunidade dele gerar o filho que ele tanto queria, ele simplesmente aceita a proposta, sem nem mesmo se questionar se era daquela forma que Deus queria o abençoar. Então, a primeira observação aqui, a primeira meditação para nós hoje é que nós não tenhamos pressa. Que nós não tenhamos pressa em realizar aquilo que nós desejamos. Que nós aprendamos a ouvir, a buscar ao Senhor e ouvir pacientemente a oração e a confirmação de Deus a respeito daquilo que nós queremos. E se vê que aqui era uma promessa do próprio Deus, porque Abraão já não tinha mais essa expectativa. Na verdade, ele já está cobrando a Deus. Do que me adianta as bênçãos se eu não tenho filhos? Então, a promessa, ela vem de Deus. E ainda assim, Abraão ele vai se precipitar nessa decisão. E vai aceitar a proposta de Sarai. Então, a primeira meditação aqui para nós é que nós não tenhamos pressa em viver as coisas que Deus nos prometeu. E que ainda nos apareçam oportunidades de coisas que pareçam que vão cooperar para isso. Só parece, não quer dizer que é. Parece que é bom, mas não quer dizer que é agradável ao Senhor. Parece que é de Deus, não quer dizer que é. Então nós precisamos ter paciência e buscar no Senhor, ainda que as oportunidades venham. Depois disso, a gente vai ver no versículo 4, que toda decisão precipitada, ela traz consequência, né? E aqui no versículo 4, agora Sarai, né, vai chegar para Abrão e vai argumentar com ele sobre a serva. Porque agora que a serva se percebeu grávida, né, do seu senhor, ela despreza a sua senhora. Agora que a serva descobre que está com o filho, o herdeiro de Abraão no ventre, ela vai ignorar a sua senhora, vai desprezar. É como se agora ela mudasse a posição dela, né? Ela está se sentindo mais importante do que a própria senhora. E aí Sara vai argumentar com Abrão. E ela vai dizer...
ela vai dizer para Abrão que está sendo menosprezada pela serva. Ela vai argumentar com Abraão que agora que a serva está grávida, ela despreza sua patroa. E Sara vai responsabilizar Abraão por isso. Ela diz que está sendo humilhada pela serva, só que ela chega com toda essa informação, com toda essa reclamação, e ela joga isso para cima de Abraão. Mas o interessante é que a ideia partiu de Sara, mas agora ela vai responsabilizar Abraão por isso. Ela vai responsabilizar Abraão porque a serva dela tá humilhando. E agora ela, apesar de a ideia ter partido dela, ela culpa o esposo pelas dificuldades que ela está passando. E como nós também fazemos isso, né? Temos muitas dificuldades de assumir as nossas responsabilidades. Temos muita dificuldade em assumir a parte que nos cabe. E a nossa tendência geralmente é transferir isso para alguém. A tendência que temos quando algo dá errado é culpar alguém. Mas também, né, às vezes, mas também você fez isso, você fez aquilo, a gente sempre vai achar uma forma de transferir a responsabilidade para o outro, ainda que tenha sido uma decisão minha. E agora, nessa situação que cabe a um casal, porque agora, por ser casal, o problema é dos dois. Não é mais um problema de Sara ou um problema de Abrão. Eles são o casal. E quando se fala de casal, a responsabilidade é dos dois. Não cabe mais o argumento, né? Se a culpa é de um, se a culpa é do outro. Se houve um problema, agora os dois vão parar, sentar e resolver sobre isso. Deveria ser assim. Mas o nosso ego fala mais alto, né? E geralmente a gente sempre quer ter razão naquilo que a gente faz. A gente sempre quer sair como certo numa discussão que não literalmente precisa ser uma discussão, pode ser só uma conversa. Dificilmente alguém vai querer sair como errado. Vai querer sair sem ter a razão. E esse é o motivo de muitas discussões. Esse é o motivo de muitas brigas, porque ninguém quer ceder. Todo mundo quer ter razão. Quando o foco, principalmente de um casal, deveria ser como vamos resolver o problema. Era isso que Sara e Abrão tinham que fazer, né? Mas não é isso que acontece. E aí, a gente vai perceber agora, no final do versículo, no versículo 6, que Abraão vai deixar com que Sara resolva isso sozinha, né? Antes, eu quero ler o versículo 5 que diz assim, ó. A Sara diz assim, ó, estou passando por essa humilhação. Ouve isso, estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar mal como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Olha isso, que interessante. Primeiro ela tem a ideia sozinha e passa a proposta para Abrão, que não argumenta, né? Eles não pedem a opinião de Deus acerca desse assunto, simplesmente vão lá e fazem. E agora que o problema chegou, ela além de transferir a responsabilidade para Abrão, ela vai chamar Deus para resolver essa questão, né? E é muito interessante a gente pensar o quanto que a gente não pergunta para Deus muitas das vezes as coisas que a gente vai fazer. Nós temos ideias, a gente se precipita em fazer, em organizar, em decidir. A gente não pergunta qual é a opinião de Deus, mas simplesmente quando o problema chega, a gente acha que Deus é responsável. Que Ele tem que assumir e me ajudar a resolver o meu problema. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas e nós convidamos Deus, convidamos meio que a força, né? Senhor, vem cá me ajudar esse problema aqui, esse negócio. Só que Deus, ele não é obrigado a resolver os nossos problemas. Deus, ele não tem que estar à nossa disposição todas as vezes que nós vamos lá e metemos a mão em alguma questão, algum problema.
Todas as vezes em que nós decidimos precipitadamente fazer alguma coisa, Deus não tem compromisso, não tem que ter compromisso com isso. Mas o problema é que além da gente não conversar com Deus, não pedir a opinião de Deus, depois que o problema se apresenta, a gente vai clamar ao Senhor e pedir respostas, e se Deus não intervém, de alguma forma a gente ainda acha que Deus é culpado. Se Deus não intervir de alguma forma, a gente ainda está arriscado a ficar de mal com Deus. Porque afinal Ele é Deus, Ele tem que saber resolver. Então é muito perigoso as decisões, porque apesar de ser uma decisão minha, a gente começa a envolver várias pessoas no processo e no final das contas vai cair no colo de Deus, como se Ele fosse o responsável para resolver, para responder às nossas questões, mas Ele não é obrigado a isso. E quando Deus age, é por conta da sua misericórdia. Quando Deus age, é só por causa da sua misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é Pai, porque Ele sempre tem um caminho, sempre tem uma resposta. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não é responsável por nos socorrer todas as vezes em que nós nos metemos em algum problema. Todas as vezes em que nós tomamos decisões precipitadas e começamos a arcar com as consequências disso. Deus é bom, misericordioso, mas também é justo. E se tem alguma colheita de alguma escolha má que nós fizemos, nós vamos ter que colher. Deus não vai nos livrar disso. Ele vai nos ajudar, nos orientar, né? Ele vai nos ajudar a nos levantar e recomeçar. Mas a colheita ela é certa. Vamos pro próximo? No versículo 6, a parte que eu falei que Abraão ele agora vai deixar com que Sara resolva esse problema sozinho, né? Ele não entendeu ainda que é um casal, que o problema é nosso. E ele vai deixar tudo na conta de Sara e ele vai dizer assim para Sara: olha, decida você mesmo, pois sua escrava é assunto seu. Decida você mesma. A escrava é assunto seu. Então ele vai deixar esse problema para Sara resolver, como se ele falasse assim: você que inventou, você que resolve, né? Tipo isso que a Bruna tá falando para ela. E aí a Sara vou chamar Deus no versículo 5, né? E disse assim: que Deus julgue entre minha serva. Quem é que tá certo? A Sara que agora chama a Deus para julgar, e ela usa isso, que Deus julgue essa causa. A Sara que chama a Deus para julgar essa causa, ela mesma começa a maltratar a serva. Ela mesma começa a se vingar da serva, tratando a serva mal. Outra precipitação de Sara. Como que ela chama Deus para resolver uma questão e ela mesma começa a agir? Até parece com a gente de vez em quando, né? Parece com ações nossas, de precipitações, mais uma vez. E apesar de usar justiça, apesar dela pedir a Deus justiça, o que ela faz é se vingar. Não é aguardar a justiça de Deus, mas é se vingar. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós oramos ao Senhor, dizemos: Senhor, eu vou colocar na sua mão essa causa. Mas aí porque Deus demora a agir, ou porque Deus não age como eu acho ou como você acha, aí nós vamos começar a agir. Nós vamos começar a mover as coisas da forma como a gente acha que é o certo. Só que a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa vingança. Porque é isso que Sara está fazendo, ela está se vingando. E daqui a um tempo a gente vai ler a parte de Agar, o que acontece com ela, a gente vai ver que não tem nada a ver. A justiça de Deus é totalmente diferente, a forma de Deus agir é totalmente diferente da nossa. Mas agora agora Sara, por achar que ela estava certa na situação, ela vai se vingar de Agar, maltratando Agar. E talvez achando que Deus está apoiando e concordando com o que ela está fazendo, porque afinal de contas quem está errado é Agar, né? E aí o que vai ter no versículo 7, Agar ela foge para o deserto. Quando a sua senhora Sarai começa a maltratar, Agar ela vai fugir para o deserto. E aí o anjo encontra com ela
Vai perguntar o que você está fazendo aqui. Tipo aquelas perguntas que Deus faz que, tipo, não está vendo o que está acontecendo, né? Ele vai perguntar para ela, o que você está fazendo aqui? E ela vai explicar a história, vai contextualizar ali, vai explicar a situação. E o anjo vai dizer para ela assim, olha isso. Versículo 7, diz assim, ó. Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela vai dizer, né? Tô fugindo. E ele vai dizer o seguinte, ó. Volte para sua senhora e se sujeite a ela. Olha isso. Ele vai dizer assim, ó. Volte para a sua senhora e se submeta a ela. E aí você pensa, como assim? A mulher está sendo maltratada, né? Ela está sendo castigada ali pela sua senhora que se acha na razão. E o anjo, sabendo dessa situação, vai mandar ela voltar para o lugar de sofrimento, de humilhação. E é claro, a gente sabe que Agar também errou, né? Mas talvez na nossa cabeça a ideia é, vai mandar para qualquer lugar, menos para lá, que é o lugar que eu estou sofrendo. Mas ele vai dizer o seguinte, volta para lá e se submete à sua senhora. E por isso que eu falei que a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa. Porque se fosse eu ou você aconselhando Agar, a gente ia falar assim, não vai para lá não, essa mulher é maluca, tá te maltratando. Tem estudos que dizem que Sara batia em Agar porque a lei permitia isso, a senhora bater na serva, né? Mas são estudos, não há nenhuma confirmação sobre isso. Então você imagina se ainda houvesse esse contexto de agressão e ela, sabendo disso, ter que voltar para lá. Mas é isso que o anjo fala para ela, você vai voltar para lá e vai se submeter à sua senhora. Então Deus, ele age de forma muito diferente da nossa. Deus iria cuidar de Agar e o anjo ali faz uma promessa acerca do filho que ela estava esperando, falando quem Ismael seria, da onde viria, a importância da descendência de Ismael, mas ele vai fazer a Agar voltar para o lugar onde ela estava. Então Deus iria tratar daquela situação, Deus com certeza não ia permitir que Sara continuasse tratando mal a Agar, mas não do jeito que ela esperava. E Agar obedeceu. Agar obedeceu ao Senhor, porque quem ama obedece. Por mais estranho que o convite, que a proposta, que a ordem seja, quem ama o Senhor e confia no Senhor precisa obedecer. E nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Ainda que Ele nos dê comandos, ordens que pareçam estranhas. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Ele consegue ter uma percepção que nós não temos. E Agar, por obedecer, recebeu uma colheita grandiosa lá na frente através da vida de Ismael. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, com as decisões que nós tomamos. Cuidado com as oportunidades que aparecem diante das nossas necessidades. Você precisa de uma casa, um exemplo, a gente precisa, eu quero comprar uma casa própria. E aí aparece uma pessoa com uma oportunidade que parece a oportunidade do céu. Você fala, é de Deus. Como eu falei no começo, parece que é de Deus, mas não quer dizer que é. A proposta de Sara para Abrão era muito interessante, atendia a necessidade dele, mas não era assim que Deus queria fazer. E a consequência fica para a história, porque a briga, o conflito entre Ismael e Isaac é geracional, dura até hoje. Nações que brigam até hoje por conta de uma decisão precipitada lá no começo, por conta de uma necessidade que Abrão tinha. Apareceu a oportunidade, mas ele não consultou, não perguntou, não pediu orientação do Senhor. Achou que era algo bom, que era aquilo, achou, assim como nós temos os nossos achismos, né? Não consultamos a Deus e depois sofremos por conta das consequências que ficarão. Deus nos perdoa, Deus por misericórdia nos orienta, Deus nos ajuda, Deus nos acolhe, mas as consequências ficarão. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a buscar a orientação do Senhor.
e a confiar que Deus fará tudo no seu tempo, no tempo dele, não no nosso, da forma dele, não da nossa. Às vezes estranha, como foi na ordem de Agar voltar para o lugar de humilhação, permanecer no lugar de humilhação, mas era por um breve tempo. Deus estava agindo em favor de Agar e ela se submeteu àquilo. Ela confiou no Senhor e foi abençoada por isso. Então eu quero deixar essa meditação para você nessa tarde. Se você estiver diante de uma oportunidade que pareça que vai atender a sua necessidade, tome cuidado. Não se apresse, não se anseie, não se afobe. Por mais que pareça tentadora e boa, vá consultar o Senhor, vá orar ao Senhor. Pergunte a Ele se é isso mesmo que Ele quer para você, se é dessa forma, se é nesse tempo. Se isso de fato, apesar de parecer, é aquilo que o Senhor quer para você. Para que depois você não colha consequências ruins, para que depois você não sofra, sua família não sofra, seus filhos e seus netos não sofram, assim como sofreu e tem sofrido até hoje a descendência de Abraão por conta dessa escolha inconsequente, precipitada de Abraão e Sara. Tá bom? Deus abençoe essa tarde. Fiquem com Deus. Até a próxima.